Perfeito, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora voltar com esse canal, né? Tá na hora, né? Né, gente? Né? Então, gente, eu voltei, né? Depois de 300 anos afastada do canal por motivos de trabalho, estudo, livro, vida social. E agora eu tô aqui de volta, né, com esses nossos vídeos maravilhosos falando sobre livros, escritas, séries e tudo que há de bom no mundo que eu quero falar. E eu não poderia voltar no canal se não fosse para falar de todos os livros que eu li nesses últimos 2, 3 meses, porque eu realmente não me lembro quando foi que eu parei de fazer vídeo. Acho que foi, né, mais ou menos em setembro. Eu deveria olhar no site, mas eu não vou olhar porque eu estou com preguiça. Mas a verdade é que eu já estou um bom tempo sem fazer vídeos por aqui. Então eu já estou devendo aí algumas resenhas de vários livrozinhos. Então eu vou fazer essas resenhas para ficarmos em dia. Só um rápido comentário aqui, eu quero agradecer a todo mundo que começou a seguir o canal, mesmo sem ter os vídeos aí semanalmente. Muito obrigada por ter me dado essa confiança. Eu gostei muito dessa frase. Muito obrigada por ter me dado essa confiança. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Eu vou continuar sempre postando vídeos semanalmente, de 1 a 2 vídeos. Se não der, eu vou deixar avisado nas minhas redes sociais, ou no Twitter ou no Instagram. E eu aproveito o ensejo para pedir que você deixe o seu like, aperta o sininho se você quiser receber atualizações rápidas de quando os vídeos estão sendo postados. E, por favor, pelo amor de Jesusinho, se inscreve no canal. Vai me ajudar muito, gente. Eu tô com 100 e pouquinhos inscritos. E eu tenho esse sonho de, sabe, quem sabe, conseguir 1000. Só 1000. Se eu conseguir 1000, eu acho que eu já sou a mulher mais feliz do mundo. Se eu saber que eu tô, sabe, ajudando 1000 pessoas, meu coração vai bombar de alegria. Então, se você gosta do meu conteúdo, você achou aí sem querer, dá essa moralzinha aí pra mim, por favor. Tá? Aquele likezinho também pros alimentos. E vambora, porque tá na hora, né? Eu vou começar, peraí que eu tô mexendo aqui, eu uso mais o Goodreads do que o Scooby, eu não dou muito bem lá. E esse ano eu resolvi fazer uma meta de 50 livros, porque no ano passado eu li 46, a minha meta era 24, eu li 46 livros. Então eu resolvi esse ano ler 50 e eu já estou no 43º livro. Então vai ser rapidinho, eu vou conseguir ler mais 7 livros até o final do ano. Talvez eu até dê uma extrapoladazinha leve. Mas já adianto que ano que vem eu pretendo manter esse número de leituras, porque eu não pretendo mesmo fazer essas listas loucas de eu quero ler 100 livros no ano. Não vai rolar pra mim, no meu cotidiano, na minha vida, no meu trabalho. Então, gente, eu sei que não vai rolar pra mim, meu cotidiano não permite esse tipo de aventura louca. Então eu vou manter os 50 livros mesmo, e show, bacana. E nesses últimos meses eu li alguns livros, eu tô olhando aqui, eu li só livros. Só agora, nessas últimas semanas, que eu li uma noveleta e um livro de crônicas, o que é mais rapidinho. Então vamos começar pelo primeiro livro que eu li, foi O Futuro Renegado, do Elton Moraes. Eu fiz uma resenha separada desse livro, tá aqui, eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem. Então eu só vou comentar mesmo aqui que eu li o livro e tal, show bacana, mas a resenha completa está lá no vídeo, então por favor assista. Logo em seguida eu peguei pra ler O Destino de Sarah, que é o primeiro livro de uma trilogia de romances de época escrito por escritoras nacionais. E esse Destino de Sarah, ele é um livrozinho bem pequenininho e ele vai contando a história da Sarah, que ela queria ser freira, entrar pro convento, mas acaba que o pai dela vende ela e as irmãs para poder pagar as dívidas e ter dinheiro. E aí ele vende elas para esses caras que nunca viu na vida. E elas são obrigadas, né, por causa da época, a viver nesse casamento, consumar esse casamento.
E aí a gente vê essa desventura dos personagens entrando nessas vidas desconhecidas e calhando de se apaixonar por esses homens em algum momento da trama. O primeiro livro da trilogia é esse, da Sarah, e eu gostei muito do desenvolvimento da narrativa, eu gostei muito da história. WhatsApp, espere. Eu gostei muito do desenvolvimento da trama. Eu senti que a trama teve mais... Eu senti que a protagonista ela tinha mais determinações. Eu senti que a Sarah, ela tinha mais determinações na vida do que as outras irmãs, porque como ela queria ir para um convento, né, ela tinha um foco na vida, então ela perdeu não só a família, mas ela perdeu esse sonho também. Então a gente vê ela meio que se encontrando nesse novo mundo e tendo que também se encontrar como uma nova pessoa, porque ela não vai poder mais ser aquilo que ela almejava. Mas o romance entre ela e o protagonista foi muito gostoso de assistir acontecer. De todos eles, ele foi um dos personagens par romântico, né? Que eu achei também mais agradável, mais sedutor, também mais cavalheiro. Então foi um relacionamento gostoso de assistir acontecendo. Eu dei 5 estrelas para esse livro e ele foi escrito pela Flávia Padula. Ah, outra coisa. A maioria dos livros aqui, a maioria não, todos os livros eu li no Kindle, né? Eu não vou mostrar o Kindlezinho agora, eu vou botar uma foto aqui, ó. Porque ele tá carregando, né, gente? Então, deixa o neném carregar, se alimentar lá, porque ele precisa. Mas eu li todos eles no Kindle, mas no caso dessa trilogia, eu li foi no Kindle Unlimited. O segundo livro dessa trilogia é O Acaso de Dalila. Deixa eu abrir. Tá aqui. O Acaso de Dalila, eu também dei 5 estrelas pro Acaso de Dalila. Ele foi escrito pela Silvana Barbosa. Conta a história dessa irmã do meio, das meninas, que também passa pela mesma situação que a Sarah, só que ela, em vez de ela se casar com... Agora eu não me lembro se ele era um visconde. Acho que ele era um visconde ou era um conde. Aí a Sarah se torna da nobreza, eu acho. Agora eu não lembro. Mas a Dalila, eu sei que ela se casa com um homem indiano. Então ela tem que conviver com uma nova cultura, esses novos costumes. E existe a possibilidade dela ir viver na Índia. Então, assim, novamente, eu não senti que houve muita perda da personalidade da personagem na trama. Ela perde mais por dessa ruptura da família e ela precisa se encontrar nesse novo ambiente. O marido dela também, eu gostei muito dele. Eu achei ele muito simpático, ele tinha um carisma que foi diferente dos outros personagens. Mas esse romance dentre eles três, esse eu achei ele o mais romântico. Não tem um enredo, um plot, uma situação acontecendo no meio que você quer ver como é que vai se suceder. O grande foco mesmo é você descobrir quando é que ela vai se apaixonar por ele de fato. Mas foi bonitinho de ler, a escrita da Silvana também era muito gostosa, ela tem um nível de descrição que torna aquele ambiente bem claro diante do seu olhar. E o outro livro, que é o último dessa trilogia, é As Aventuras de Bárbara, que foi escrita pela Diana Berger. As Aventuras de Bárbara foi o livro que me introduziu para essa trilogia, porque apareceu lá bem grandão, As Aventuras de Bárbara. Eu falei, caraca, Bárbara sou eu, tenho que ler. Aí eu peguei, eu vi que era uma trilogia, então eu resolvi começar pelo primeiro, mesmo que deixasse claro que não tinha necessidade. Eu quis começar pelo primeiro para poder não sofrer o mesmo problema que eu tive com aquele outro livro lá atrás que eu li, do cowboy. Então eu resolvi, sabe, começar da maneira correta. E, enfim, essa trilogia foi bom até ter começado pela maneira correta mesmo, porque esse livro da Bárbara tem um epílogo que meio que mostra a história das meninas um tempão depois. Você não faz uma grande diferença para as outras histórias? Não, mas foi gostoso ter lido essa cena por último, sabe? No fim mesmo da trama. Foi gostoso ter a oportunidade de ler essa cena mesmo no fim da trilogia. Se eu tivesse lido antes, eu acho que eu não teria
sentido essa cosquinha de vou sentir falta desses personagens. A história da Bárbara, ela é a irmã mais curiosa, ela é míope também. Entre todas elas, eu achei que ela foi a personagem que teve mais desenvolvimento de caráter. Ela teve muitas dessas qualidades e defeitos pontuados. E ela também foi a personagem que se colocou em mais situações de risco. A história também tem mais risco e tem mistério, né? O marido dela é um homem soturno, misterioso, vive escondido no castelo dele, lá em Cornualha. Então ela vai para esse lugar que é todo sombrio e ela começa, assim, lentamente, ela vai trazendo luz para esse lugar, para esse ambiente, e ela vai entrando na vida dele. Até então, assim, até os 70% da trama, eu tava gostando muito da história. Eu tava achando que tava muito legal. Só que de 70% em diante, não sei o que aconteceu, mas eu comecei a sentir que a trama ficou um tanto robótica. Sabe quando você percebe que tudo tá acontecendo com a personagem com certa facilidade? Ela precisa saber de uma informação, aparece uma pessoa querendo dar essa informação pra ela. Ela precisa que alguém conte pra ela um detalhe que ela não tá encontrando a resposta. E uma pessoa surge do nada contando esse detalhe para ela, querendo alguma coisa em troca, seja bem, seja mal, enfim. As coisas começam a acontecer naturalmente e vai perdendo um pouco essa sensação de que é normal, sabe? É uma coisa que você veria acontecendo e vai se tornando um tanto mecânico. Então eu senti isso rolando nesse último livro. E na realidade esse foi o motivo para eu ter dado 4 estrelas. Porque eu achei que esse desenvolvimento do final acabou meio que capengando um pouco a história da Bárbara. Mas um outro ponto também que eu fiquei um pouco desgostosa é que quando eu li esse livro, esse plot, que acaba sendo o plot que torna a história interessante, né, diferente, ao mesmo tempo foi um plot que eu lia e eu sentia como se eu já tivesse lido isso em algum lugar. E eu fiquei com essa sensação ao longo da trama inteira. Então, mesmo que essa trama ela tenha sido a mais, vamos colocar assim, tenha mais risco entre as outras duas, esses riscos que foram colocados, eles soaram um tanto clichês nas situações, como se já tivesse acontecido em outras narrativas. Então eu fiquei sentindo falta de ter alguma coisa, sabe, que fizesse um tchan na trama. Então, pra mim, o destino de Sarah acabou sendo o que me atraiu mais, porque mesmo não tendo essas situações de risco, eu senti que o que estava em jogo pra Sarah era um risco para ela, para quem ela era, sabe? Então tornava a leitura para mim um tanto mais claustrofóbica, porque eu queria saber o que ia acontecer com aquela personagem. No caso da Bárbara, chegou em determinados momentos que eu já estava meio que frustrada com ela, que ela tava mentindo pro marido, uma coisa que eu não via necessidade para ela mentir, e ao mesmo tempo ela tava exigindo certas coisas dele que, sabe, poderia acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Pensa que o amor encontra. Enfim, gente. É uma trilogia bem gostosinha e tem várias outras trilogias escritas por essas autoras em conjunto. E você pode encontrar tudo na Amazon, é só você jogar o nome delas lá que você vai ver aparecer todas essas histórias. E é bem gostoso, eu recomendo pra quem gosta aí de um romancezinho leve, que dá pra você ler rápido, acho que vai ser bacana para a sua pessoa. Um outro livro que eu li foi Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos, é um livro de 1938. Eu comprei ele na Amazon porque eu ia fazer uma prova e eu precisava desse livro para poder fazer a redação. Pois bem, é uma leitura difícil, sem querer fazer uma piadinha entre Vidas Secas com seco, mas é um livro seco, é um livro duro, é um livro que parece estar dando um soco na sua cara a cada capítulo. O narrador da trama é um narrador que não cria um link com você, mas parece que quando ele fala, ele está falando diretamente com você. Há um senso de... O narrador conta a história do Fabiano, mas ele não se percebe que ele está contando a história de muitos outros.
E você ter essa noção é o que torna a trama mais carregada. Você ter a noção de que muitas dessas pessoas ainda vivem hoje em dia nessa situação de um livro que era de 1938 torna a história mais pesada. Inclusive, o tema da redação foi justamente falando isso, a situação de inferioridade que pessoas na situação do Fabiano passam na vida hoje em dia, na atualidade. Então, para quem lê o livro e se apercebe disso, é um livro muito difícil de você fechar e não pensar. E é um livro incrível, é um livro muito bom, mas é um livro que não vai ser para qualquer pessoa ler, porque é difícil você olhar para ele só como uma ficção. É uma crítica social para a época e que ainda serve muito para o momento que nós vivemos. Eu dei 5 estrelas, óbvio, favoritei. Eu tenho 3 arcs para falar que curiosamente foram 3 arcs distintas, mas que cada uma falou comigo de uma maneira diferente. A primeira é a continuação de Jane Doe, que é o Problem Child, da Victoria Ellen Stone. E, cara, eu queria muito uma continuação de Jane Doe, mas eu não esperava que ela fosse me dar justamente o tipo de continuação que eu não queria e não esperava gostar. Vou tentar explicar rapidamente. É que a trama, ela foca completamente na Jane correndo atrás de uma sobrinha que desapareceu. O irmão tá preso. A avó da menina, que é a mãe da Jane, tá pouco se ligando pro sumiço da neta. De um modo, o avô também tá pouco se importando. Então a Jane acaba saindo em busca dessa sobrinha para poder tentar compreender o que está se passando. Tentar ajudá-la, porque ela não sabe, né? Às vezes ela tá precisando de ajuda, às vezes ela tá em perigo, às vezes ela só tá fazendo charme, precisa de atenção. Mas de qualquer maneira, ela quer estar lá pela sobrinha, especialmente porque ela é vista muito parecida com a Jane. E não parecida fisicamente, mas psicologicamente. Em Jane Doe nós sabemos que a Jane é sociopata e que ela se vê como uma sociopata. E nesse livro isso fica mais exposto ao longo da trama. Ela fala abertamente sobre essa característica dela, sobre... eu acho que eu posso dizer não só característica, mas... uma parte dela, né? Quem ela é. Ela se define como uma sociopata. E a gente vê muito aspecto da vida dela sob esse olhar da sociopatia. Como ela se relaciona com os outros, como ela se sente em relação aos outros. Então, esse livro, enquanto o outro livro foi sobre a vingança dela, sobre como ela se vingou das pessoas que mataram a única pessoa que ela confiava e amava, esse livro é sobre quem ela é, quem ela foi antes desse evento e sobre quem ela é agora. E quando finalmente a personagem se encontra com essa sobrinha, a história vai ganhando novas camadas e a gente vai vendo a Jane por um outro ângulo. Não só esse ângulo de tia, que tem alguém por quem se responsabilizar, mas um ângulo que talvez ela não conheça dela ainda. O final desse livro tem uma reviravolta e vai ter um terceiro livro, então eu acredito que a autora deve encerrar essa história no terceiro livro, até porque eu não vejo muita história além disso, mas ela talvez me surpreenda novamente, porque eu não estava esperando a história ter se desenvolvido dessa maneira no segundo livro. Jane Doe também vai ser adaptado, mas eu não sei se vai ser para cinema ou para série. A Sony comprou os direitos. Eu tô torcendo que seja pra série, porque eu acho que tem tudo a ver uma série com a vibe dessa história, que eu acho que vai ficar muito legal. Ainda mais se fosse uma coisa assim que fosse pra Netflix, sabe? Que ia ter poucos episódios, ia ficar com uma pegada meio daquela série You. Eu acho que ia ficar interessante. E foi um livro que eu dei 5 estrelas. Ela foi uma ARC que eu recebi da editora americana. E tem uma outra ARC americana que eu recebi, que foi Full is Fair, da Hannah Campin. Eu enalteci esse livro, eu fiz até um post lá no meu Instagram. Inclusive, eu deixo aqui o convite, tá? Se você não me segue no Twitter, não me segue no Instagram, por favor, faça isso agora. E Full is Fair foi um livro que
Eu recebi o convite por e-mail, na realidade. Eu não tinha pedido a ARC. Eu recebi... A editora entrou em contato comigo, oferecendo o livro pra mim. E aí eu aceitei porque eu li a sinopse e eu achei muito interessante o fato de que era uma releitura de Macbeth com pitadas de Kill Bill, Segundas Intenções e Meninas Malvadas. Então eu achei assim que era uma mistura muito, sabe, uau! Era uma mistura um tanto, sabe, curiosa. E eu queria ver como é que isso ia ser desenvolvido e uau, nossa. Eu não estava esperando pegar o livro que eu peguei, né? Ele tem muitas camadas do Macbeth. É uma releitura que eu diria que é muito fiel. Nós temos personagens de Macbeth presentes na narrativa com um comportamento idêntico do livro. Nós temos diálogos que são, sabe, desenvolvidos com similaridade, situações, cenas, interpretações dos personagens. Assim, tem uma coisa um tanto teatral na narrativa. É um livro que é muito musical, sabe? Não tem música no livro, mas teve muitas cenas que eu lia e eu ouvia a música na minha cabeça. Eu até falei isso no meu comentário, que eu ouvia direitinho Taylor Swift como fundo narrativo de várias cenas. E ela falou que ela escreveu o livro ouvindo muito Look What You Made Me Do. Então, assim... Eu senti isso, amiga, eu senti isso. A protagonista, ela, sabe... Assim, é um livro que é complicado eu falar, porque ele já inicia, por exemplo, com o trigger warning, que tem uma situação de estupro, tem violência transfóbica, tem muitas situações de racismo, de preconceito. Então, assim, é um livro que, para um certo público, não vai funcionar, porque as pessoas não vão gostar. E para o outro público que vai mais se jogar na situação e vai olhar para essa história com um olhar mais de... Isso aqui é algo que não aconteceria no nosso universo, eu acho que vai entrar a fundo e vai curtir muito a narrativa. Tanto que esse livro, para mim, por mais que tenha muitas situações do nosso mundo real, esteja no mundo real, eu vejo muito esse livro como uma high distopia. Não sei se existe isso, mas eu vou classificar dessa forma. Tipo que nem aquele filme Uma Noite de Crime. Ele não acontece no nosso mundo, mas é num mundo muito parecido com o nosso, mas que tá um pouco acima. Então, assim, com situações, né, que são, assim, um tanto questionadoras e assustadoras, mas que acontece naquele mundo e que faz muito sentido aquilo acontecer, porque as pessoas realmente chegariam àquele ponto, no caso de Uma Noite de Crime. E nesse livro, as situações levam a protagonista a entrar nessa situação e a viver esse papel que é um tanto aterrador para quem lê. E é um livro, como eu disse, muito musical, é muito teatral, você vê tudo com muita facilidade, sabe? Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, foi um dos meus favoritos. E essa capa, gente, essa capa... Eu queria essa capa na minha parede, porque eu amei muito ela. E essa agora foi a última ARC que eu li, foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu queria muito ler esse livro da Marta Batalha, mas eu não tinha tido a oportunidade de adquirir, porque estava muito caro, né, dona Companhia de Letras, estava um pouquinho caro. E aí eu não consegui ler. E eu gosto muito de Nunca Houve um Castelo, que é também da Marta Batalha, no caso, né? Eu li pra fazer uma resenha lá no Segredos Entre Amigas, e aí eu fiquei completamente apaixonada pelo livro, pela escrita da Marta, trama, tudo. É incrível. E eu acabei ficando com muita vontade de ler esse livro, e agora com o lançamento do filme, a Companhia de Letras liberou essa ARC, eu peguei, obviamente. A oportunidade foi incrível, eu gostei muito do livro. Os personagens foram trabalhados de uma maneira crua, real. Você sente a narrativa, sabe? Tem momentos que eu tinha que parar a leitura, porque eu sentia em mim aqueles episódios, aquelas situações, sabe? O apagamento da vida da Eurídice. Eu sentia isso em mim, eu entendia, né? Mesmo sendo uma trama que acontece anos atrás, em um período completamente distante do nosso, o olhar que as pessoas têm sobre a mulher não mudou muito,
Quando eu digo muito, ainda é uma porcentagem bem pequena, tá? É que não, é por falta de palavra melhor. As pessoas ainda olham para a mulher de uma maneira muito semelhante à maneira que o marido, né, o seu Antônio, olhava para Eurídice, né? Então, é uma história que, como Vidas Secas, é também seca, é dura, é meio difícil de você ler e engolir, porque você ainda vê essas coisas acontecendo na nossa vida. Mas foi um livro que eu gostei muito da forma que foi escrita, a trama, o desenvolvimento. É um livro que eu senti que ele te dá mais continuidade, diferente do livro do Nunca Houve um Castelo, né, que ele tem saltos temporais. Esse livro não, esse livro você vai seguindo a vida desses personagens bem de perto. Mas eu acabei dando 4 estrelas porque o livro não conectou comigo tanto como o outro se conectou. Então eu acabei descontando isso. Eu não sei muito bem o que eu estava esperando da história no final das contas, mas eu senti que ficou faltando alguma coisa. As últimas 2 leituras que eu fiz foi no Kindle Unlimited, que foi Surtando, da Gica Mendonça, que é um livro de crônicas, livros de crônicas de uma mulher de 30 anos, solteira, sem filhos, e aí ela vai... e nessas crônicas ela conta experiências da vida adulta, situações que ela passou em relacionamentos, em amizade. É bem interessante, eu gostei. Eu tive problemas assim só com os últimos... eu tive problemas com as últimas crônicas, que a autora ela dá sugestões de como manter um relacionamento e tal, e eu não concordei muito com aquele ponto de vista. Eu achei até um pouco ultrapassado para o momento que a gente vive e qualquer outro momento, mas bom, é um ponto de vista, né, e a gente respeita e tal, mas eu senti que não era bem o que estava casando com o que a autora tinha dito antes, sabe? A autora prezava muito a liberdade da pessoa, mas no final ela meio que colocou a pessoa numa situação de que ela tinha que fazer certas coisas para poder ela conseguir continuar no relacionamento. E aí eu fiquei um tanto confusa, porque eu não entendi se o texto foi irônico ou se ela realmente sentia que tinha que ser dessa forma. Aproveito e peço pra Gica, até se você um dia ver esse vídeo, por favor, me diga se teve ironia naquele texto, porque eu fiquei confusa. Eu dei 4 estrelas, eu gostei, eu gosto muito de livro de crônicas e eu com certeza vou conferir outras coisas da Gica mais pra frente. Minha última leitura, que inclusive eu terminei nesse fim de semana, foi um novelette. Noveletes, tipo omeletes. Massacre no Acampamento Pornô, da Cláudia Lemes. Sim, esse é o título, sim, é muito legal. É uma novelette que é slash. A autora falou que fez esse texto como uma homenagem aos filmes slasher. E foi até um texto que ela fez para descansar dos outros trabalhos dela. Então ele saiu de maneira despretensiosa. E é realmente uma novela bem despretensiosa. Você vê que a autora não quer construir uma saga, não quer construir uma grande narrativa de terror, mas ela consegue fazer isso mesmo que ela não tenha tentado. Uma protagonista que vai trabalhar no mercado do pornô e é o último filme da Fox Show 9, que é uma produtora de filmes pornôs, e eles resolvem fazer esse último filme numa floresta. E nessa floresta tem uma entidade lá que quer se vingar de tudo e todos por causa do que aconteceu com ele. E aí começa a rolar toda a história. É um novelete bem rapidinho. Eu li... Acho que eu dividi a leitura em 2 dias, mas em um dia só você consegue fazer essa leitura, são 40 páginas. Eu gostei muito do desenvolvimento da narrativa, ele te prende, é interessante. Os personagens também, as situações que vão acontecendo com eles, também te prende a atenção, como se você estivesse assistindo um filme. E eu lendo essa história, me lembrou muito um filme de terror que eu vi um tempo atrás, dos anos 80, que acho que é o Slump Party. Eu vou colocar o pôster aqui. Que ele tem mais ou menos essa ideia, sabe, de slasher. E trabalha também muito com a coisa da sexualidade. Então, eu achei similar, sabe? É o mesmo lugar do
universo slasher. Então esse livro ele estaria nesse universo dos slashers dos anos 80. Então ele ficou bem devoto, eu gostei também bastante e eu dei 4 estrelas pra ele. Só isso, gente, eu não tenho mais nada pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse meu retorno dos mortos, né? No caso, os mortos são os livros, porque eu estudei pra caracas. E a gente se vê aí num próximo vídeo que não vai demorar muito pra acontecer, eu espero. Um beijão e até a próxima. Tchau!